Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Vamos lá para a nossa aula que a gente vai falar sobre as atividades então do arquivo corrente e uma dessas atividades é o protocolo. Então é uma das atividades mais importantes que a gente tem no arquivo e também é uma atividade que cai bastantão em prova, então que você tem que ficar bastante de olho, prestar bastante atenção aqui, né, no que a gente vai falar sobre o protocolo, ok? Bom, para começo de conversa, a gente já sabe que todo documento, quando ele é produzido ou recebido na instituição, automaticamente ele está no setor de protocolo e está no arquivo corrente. Bom, isso é bem lógico, né? Se a gente sabe que o documento, quando ele é produzido ou recebido, ele automaticamente está no arquivo corrente, o protocolo e está no protocolo, né? O protocolo ele é uma atividade do arquivo corrente. Então, claro, se o documento está no protocolo, ele está no arquivo corrente, está no arquivo corrente, está no protocolo, vice-versa, né? Percebe que uma coisa vai levar a outra. E o que é o protocolo? Todo mundo já ouviu aquela famosa frase, anote o número do seu protocolo. O protocolo pode ser esse número, pode ser o livro onde se anota esse número, né, na instituição, na empresa, mas o que a gente vai falar aqui é sobre o setor de protocolo, ok? Então, a gente vai estudar como este setor. E este setor, ou melhor, essa atividade do arquivo corrente, ele é responsável por o quê? Bom, ele é responsável por receber o documento, né, que está sendo produzido na instituição, ou que ora está sendo recebido nessa instituição, ele vai receber esse documento, ele tem rotinas então de recebimento, de classificação, ele vai classificar esse documento, essa classificação não tem nada a ver com as classificações que a gente estudou ali atrás, é outra classificação. Então o protocolo recebe esse documento, classifica e aí ele registra esse documento. Tem uma ficha lá, a gente vai estudar tudo isso, eu só estou dando um mapa assim, uns conceitos iniciais aqui do que é o protocolo. Mas existe uma ficha de protocolo na qual o arquivista ele vai registrar o documento. Por quê? Porque além de receber esse documento, o que o protocolo ele tem como objetivo é sempre saber qual é o setor que esse documento está resolvendo assuntos administrativos. Setor, ou se for outra empresa, né, outra instituição, ou seja, fora da instituição, esse documento também pode ser expedido, a gente fala, né, ir resolver os assuntos administrativos em outra instituição, ou lá com uma pessoa física, ou numa empresa, ok? Então, o protocolo, ele é como se fosse assim um localizador desse documento, né? Um GPS do documento. Ele sempre sabe onde, em qual setor esse documento está resolvendo assuntos administrativos. E quando o documento não está tramitando, resolvendo os assuntos administrativos, esse documento, então, está arquivado, no arquivamento, que também o arquivamento é uma atividade do arquivo corrente, tá? Não esquece que arquivamento também é uma atividade do arquivo corrente. Então, a gente tem como atividades do arquivo corrente o protocolo, anota aí, protocolo, a expedição, que faz parte aí do protocolo, a destinação, o empréstimo e o arquivamento. Muita gente pensa assim, o arquivamento no arquivo permanente. Pera lá, calma lá, volta aqui e presta bastante atenção. Existe o arquivamento dos documentos que têm valor primário, que são os documentos que estão aqui na fase corrente. Por isso que é uma atividade do arquivo corrente. Esse documento ele é recebido, ele é produzido na instituição, ele resolve assuntos administrativos, de repente ele para de tramitar, de resolver assuntos administrativos, ele é arquivado, mas pode ser que se precise ainda desse documento. Pode ser que ele auxilia a resolver algum assunto administrativo. Tá, mas onde esse documento vai ficar enquanto isso? Ele fica arquivado. Então, anota, arquivamento é uma atividade do arquivo corrente. Bom, mas a gente está falando aqui do protocolo, só quis dar uma palhinha para você
das atividades do arquivo corrente que a gente vai estudar agora ao longo dessas aulas. Bora lá para o nosso material para a gente estudar então o protocolo, o setor de protocolo, a atividade de protocolo e a classificação de documentos. Então, aqui eu já falei para você bastantão sobre o protocolo. E aqui a gente vai agora para um texto que é da Marilena Leite Paz, sendo dela, é importante a gente ler porque Ctrl+C, Ctrl+V na prova, a gente já sabe que examinador faz isso. Então, os arquivos correntes, eles são constituídos de documentos em curso ou frequentemente consultados como ponto de partida. Nossa, isso aqui já foi uma questão, inclusive da banca CESP, Ctrl+C, Ctrl+V. Os documentos do arquivo corrente, eles servem sim como ponto de partida para se tomar resoluções, né? Você pega lá um auxílio doença, um documento lá, né? Uns exames que eles comprovam que a pessoa precisa desse auxílio. Ou seja, são documentos que são ponto de partida para tomada de decisão, ok? Ou prosseguimento de planos, né? Também, dar prosseguimento de planos. Às vezes não é um assunto inicial. Para fins de controle, para a tomada de decisões das administrações. No cumprimento das funções, os arquivos correntes quase sempre respondem pelas atividades as atividades que eu estava falando agora para você, do protocolo. Recebimento, registro, distribuição, movimentação, expedição. Então aqui você vai ver, às vezes, como está nesse texto da Marilena Leite Paz, recebimento, registro, distribuição, movimentação, expedição dos documentos correntes, que são rotinas do protocolo, assim como você vai ver recebimento e classificação, registro, movimentação e expedição. Então não é aquela coisa assim bem engessada, mas a gente tem sim essas rotinas do protocolo, mas pode variar um pouquinho como vai cair. Por quê? Porque aqui distribuição, redistribuição, faz parte ali da movimentação. Né? Então aqui ela está sendo redundante, pode ser que caia detalhado, como ela está falando aqui, a Marilena Leite Paz, pode ser que teu examinador cobre mais resumidinho. Então você tem que ficar atento a isso, que não é uma coisa bem engessada. Então, por ter essas atividades de recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição dos documentos correntes, a gente tem nas organizações o setor de protocolo, o setor de protocolo. Então, o que é o protocolo? É o conjunto de operações visando o controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar imediata localização e recuperação dos mesmos, garantindo assim o acesso à informação. Aqui também, lá do livro da Marilena Leite Paz, porque isso aqui eu já expliquei para você, já expliquei para você aqui, antes de colocar o material, já estava falando, o setor de protocolo, ele recebe o documento e depois a responsabilidade dele, o objetivo dele é saber qual setor, ou seja, a localização, onde está esse documento, para o fácil acesso a esse documento, que é o grande objetivo da arquivologia que a gente fala sobre isso. Então, a atividade de protocolo é típica da fase corrente, nessa idade que os documentos tramitam bastante. É uma atividade do arquivo corrente, então, o protocolo. Então, o protocolo é a unidade responsável pelo controle do recebimento e expedição de correspondência de uma empresa. A gente vai ver como se dá esse recebimento, a gente vai ver o que é expedição, tá? Tudo a gente vai ver essa aula e a aula que vem sobre o protocolo. Então, recebimento, registro, distribuição, movimentação, expedição dos documentos correntes são responsabilidades do protocolo, que é uma atividade do arquivo corrente. E a gente vai falar agora das rotinas, tá? Eu tenho a rotina aqui em texto para você, eu coloquei a rotina ali num esqueminha colorido, bonitinho para você, porque isso aqui é bem importante para a tua prova, mas sabe o que eu vou fazer agora? Vou rabiscar, A gente vai construir todo esse conceito aqui juntos. Quando a gente fala, então, de recebimento, que é uma rotina
do setor do protocolo. Então, o que acontece com o documento quando ele é recebido no protocolo? Então, o protocolo ele vai receber esse documento, né? Vai receber, e aí ele vai separar os documentos que são particular de documento que é oficial. Então, o que é esse documento particular? É a correspondência particular. É a correspondência que o servidor, ele recebeu na instituição, o funcionário recebeu na empresa e que é dele, particular. Não é uma correspondência oficial da instituição. Então, essa correspondência, ela é encaminhada para o destinatário. Vai direto para o destinatário. E a oficial, a correspondência oficial, o que vai acontecer com ela? O arquivista ainda vai separar. Vai separar o quê? O que for correspondência sigilosa, documento sigiloso, do ostensivo. Então, o arquivista recebe o documento no protocolo, separa o que é particular do oficial, o particular é encaminhado ao destinatário e o oficial vai se separar o que é sigiloso do que é ostensivo. Por quê? Porque o sigiloso também já é encaminhado ao destinatário. Claro que existe aqui toda uma forma de se encaminhar para garantir que somente as pessoas autorizadas terão acesso à informação que está contida nesse documento. E o documento ostensivo, o que vai acontecer com ele? Bom, o ostensivo, o arquivista vai abrir e vai ler esse documento. E é aqui que muita gente escorrega, uma casquinha de banana aí na arquivologia, né? Por que escorrega? Porque você pensa assim, tá, mas esse documento é para o setor A. Como é que alguém que não faz parte do setor A vai abrir esse documento, vai ler esse documento? Se chega uma correspondência em casa que não é para você, que é para teu irmão, para tua mãe, para teu pai, para tua esposa, teu marido, você vai ler? Não, você não pode, a gente sabe que não pode. E é por isso que muita gente escorrega nesse tipo de questão. O examinador sabe disso. Não, no arquivo, essa correspondência ela é oficial, né? Essa correspondência aqui, ela é ostensiva, oficial ostensiva. Então, é trabalho, é serviço, é dever do arquivista abrir essa correspondência, ler, se inteirar dessa correspondência. Por quê? Porque ele vai verificar se essa correspondência, antes dele encaminhar essa correspondência para o registro, porque aí o registro ainda vai registrar essa correspondência para daí essa correspondência chegar no setor. Por quê? Porque se não registra e depois esse setor perde esse documento, pode dar problema. Então, ainda que no recebimento, o arquivista vai abrir, vai ler, vai verificar se esse documento possui antecedentes. E onde que ele verifica isso? Ele verifica no registro, que é rotina do protocolo, que a gente já vai ver daqui a pouco. Se esse documento não estiver no registro, é porque ele parou de tramitar. Então, quais os documentos que o registro sabe onde eles estão? Os documentos que estão tramitando. Professor, o que é tramitar? A gente já vai explicar detalhadamente o que é tramitar, mas pensa, por enquanto, que são documentos que estão resolvendo assuntos administrativos, né, nos setores, enfim. Então, ele está tramitando. Se esse documento já parou de tramitar, o registro não vai saber dele. Mas, se ele parou de tramitar, é porque esse documento foi arquivado. Então, vai se procurar lá no arquivo e lá vai se fazer o empréstimo. Para quê? Para depois que ele abriu, leu, procurou os antecedentes. Se tiver antecedentes, vai se fazer a juntada. O que é a juntada? A juntada é quando agrupa-se, né, documentos que o arquivista acabou de receber com os documentos antecedentes. Isso é a juntada. E aí, depois de tudo isso, vem a parte da classificação dos documentos, que eu já vou falar para você aqui sobre a classificação, ok? Então, essa parte aqui é do recebimento.
documento e que está aqui no material de vocês. Deixa eu colocar aqui pra gente no material. Aí. Pera lá. Aí. Tá aqui sob essa forma de itenzinhos também, né? Para você. Aqui já a gente tem outra parte, né? Aqui falando que se não estiverem lá no registro, né? Vai se procurar no arquivo, enfim, para fazer a juntada. E aqui já é a parte da classificação. Então, deixa eu só falar uma coisinha aqui para você sobre a classificação dos documentos. A classificação dos documentos é uma cobrança que cai muito em prova. Mas, em geral, o examinador não cobra muito assim, a classificação de documentos é feita no protocolo. Às vezes, nas cobranças que a gente vê das questões de prova, dá até a impressão que a classificação não faz parte do protocolo. Por quê? Porque é cobrado sempre à parte. Em geral, não está se falando de protocolo quando se fala de classificação. Então, eu vou explicar, quando eu terminar de explicar o protocolo, eu vou voltar para explicar a classificação dos documentos, ok? Por quê? Para passar para você conforme o examinador cobra, direitinho. Por enquanto, a gente só vai saber aqui que depois do recebimento, todo documento ele será classificado. Para se classificar o documento, vai se ler esse documento, interpretar, vai se olhar um código, um plano de classificação, né? Esse documento é carimbado, enfim. Vai se fazer um resumo do assunto e aí vai se encaminhar o documento para o registro. Então, pera lá. O documento é recebido na instituição, separa-se o particular do oficial, particular destinatário, oficial separa o que é sigiloso do ostensivo, sigiloso destinatário, oficial, o arquivista abre, lê, vai verificar antecedentes no registro documentos que estão tramitando, no arquivo documentos que já pararam de tramitar, que já resolveram assuntos administrativos, não estão mais tramitando. Vai pegar esses antecedentes e agrupar junto com os documentos que acabaram de ser recebidos, e a isso se dá o nome de juntada. Após a juntada, o arquivista vai classificar esse documento, que é apenas ler, estudar esse documento, verificar qual é o assunto desse documento, e aí ele vai identificar esse assunto junto a um código ou plano de classificação. Como se dá tudo isso da classificação, eu vou explicar para você na próxima aula, ok? Uma vez que o documento é classificado, o que acontece com o documento? Ele vai para o registro, ele é encaminhado para o registro, né? o registro e movimentação. Então, após, para funcionar como esse centro de distribuição e redistribuição, a gente tem essa ficha de protocolo que está lá em 2 vias, que nela é anotado o número do protocolo, data de entrada do documento, procedência, espécie, número e data do documento, código, resumo do assunto e a primeira distribuição, né? Que aqui ficou redundante, tá? Mas é como a gente tem no livro da Marilena Leite Paz, a gente traz aqui para você, ok? Bom, vai anexar a segunda via da ficha ao documento, encaminhando ao seu destino, juntamente com os antecedentes. E após o registro e as anotações pertinentes nas respectivas fichas, se for o caso, e aqui está um exemplo, então, dessa ficha de protocolo, né? Que você vai colocar aqui, então, o código, olha só, documento, né? Espécie, data, número do protocolo, essas anotações. Isso cai pouco em prova. Aí, o esqueminha que eu fiz para você que é o importantão, tá? Então, vai arquivar as fichas de protocolo em ordem numérica, receber dos vários setores os documentos a serem redistribuídos, anotar nas respectivas fichas numéricas o novo destino. Então, cada vez que esse documento ele volta para resolver o assunto administrativo num setor, volta para o registro, ele vai ser redistribuído, ou seja, vai resolver assunto administrativo em outro setor, aí ele vai anotar na ficha
o novo destino, para sempre o registro saber onde está esse documento, a localização deste documento. Então, o que é a expedição? A expedição é quando os documentos são enviados para outra instituição, para fora da empresa, fora da instituição. Então, isso é a expedição. E a distribuição, os documentos, eles são remetidos a outros setores na mesma instituição. Então, tem essa diferença de expedição e de distribuição. E distribuição, então a gente tem que é o primeiro setor, né, que vai receber essa correspondência, e redistribuição, o segundo, terceiro, todos os outros setores, ok? Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando do protocolo, vai falar aqui da expedição, né, das rotinas ali da expedição, e aí a gente vai falar também da classificação de documentos, que é importante. Eu espero você na próxima aula. Grande beijo e até lá!